Mas um assunto muito conhecido da doutrina espírita, que são essas duas palavrinhas. Já ouviram falar assim, que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, o que significa isso, quando a gente tenta entender? Que o nosso planeta ainda é um planeta que está numa fase de transição, está tentando se melhorar, né? E está sempre se melhorando, incrível, né? Você pode falar, mas como é que pode estar se melhorando? Tanta desgraça que tem por aí, guerras, etc. E o planeta está melhorando. É porque o planeta é a somatória de toda a sua população, encarnada e desencarnada. Então, a atmosfera, o astral do planeta Terra, é essa somatória, né? Só que a maior parte dos habitantes deste planeta ainda está num estágio relativamente atrasado. E tem uma boa parte que já está no estado mais ou menos adiantado. Então, nós, sem falar do plano espiritual, né? Tem muitos espíritos, uma estimativa assim, meio chutada, né? Eu tirei de Emmanuel muitos anos atrás. Temos 8 bilhões encarnados e uns 18 desencarnados, incluindo muito atrasados até muito elevados, como esses espíritos que eu citei, né? Ismael e outros espíritos bem elevados. Então, tem uma grande parte aí dos espíritos desencarnados que está precisando encarnar. Está precisando encarnar como se fosse assim, a última chance para eles. Então, eu acho que eles devem prometer tudo, né, nessa encarnação, porque vai chegar uma hora, e já está acontecendo isso, e muitos espíritos estão já sendo transferidos para planetas mais adequados para ele. É uma expiação? É uma prova? A gente vai tirar uma conclusão aqui, ou eu dar essa conclusão para vocês, e não é importante a gente saber se o que está acontecendo conosco é uma prova ou uma expiação. Tá? Essa é a primeira coisa. A gente não deve se preocupar. Então, esses espíritos vão ter uma oportunidade, gente. Se eles não estão sendo úteis aqui neste planeta, esses espíritos vão ser levados a um outro planeta, onde eles serão úteis e aprenderão. Inferior. Isso, inferior nesses casos, né? Mas sabe que tem casos também de muitos espíritos, o Bezerra de Menezes foi o médico, né, considerado o médico dos pobres, tem um monte de uma biografia muito bonita e extensa do Bezerra de Menezes. Acredito que ele foi convidado por Maria de Nazaré, né, a ir viver em outro planeta mais avançado. E ele negou. Ele preferiu ficar aqui, porque o trabalho de Bezerra de Menezes, junto a nós, junto às pessoas doentes, todo o trabalho de vibrações, ou quase todo o trabalho de vibrações, tem uma fraternidade dirigida por Bezerra de Menezes, que cuida disso, né? Então, ele está aqui querendo ajudar na evolução do nosso planeta e principalmente do Brasil, né? O Brasil tem muito a crescer, precisa muito. Então, hoje a gente fala do termo expiação, do verbo expiar com X, que ele quer dizer uma cobrança de dívida. A pessoa fez, por exemplo, foi julgado, foi condenado, ele vai ter que expiar preso. 5 anos, 10 anos.
Então, esse termo ficou muito forte na doutrina espírita, como dívidas, inclusive em diversos textos da codificação espírita, né? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala, espíritos que dão a mensagem, principalmente, falam sobre o pagamento de dívidas. Eu, no começo, quando eu não acreditava em nada, e eu questionava, eu falava muito com Deus, desculpa, mas eu ainda falo, né, assim, mas naquela época eu não tinha certeza que ele me escutava, né? Eu falava com Deus, mas Deus, como é que eu posso acreditar em você? É uma certa intimidade a gente tem. E como é que a gente pode acreditar se tem gente que nasce cega, tem gente que nasce com dificuldades físicas, mentais, e outros nascem num berço esplêndido, educação, pode fazer treinamentos, estudos na Europa, nos Estados Unidos, depois nas férias pega aquele iate. É injusto isso daí. Não é verdade, Vera? Né? A gente fala, pô, é injusto a gente fazer isso, a gente acreditar num Deus que está castigando, ou se ele existe, ele não é justo, então ele castiga, né? Então, se ele não existe, tudo bem, vamos aproveitar a vida, né? Mas com o tempo eu realmente consegui compreender, e eu gosto de tentar passar para vocês, que Deus é totalmente justo e totalmente amoroso. Então não existe esse tipo assim de punição. Ah, você fez errado, então você vai de castigo. Como a Igreja Católica fala assim, você vai para o inferno. Então você vai para o inferno e vai ficar toda a eternidade passando aquele calorzão no inferno, sem chance. Enquanto um filho está no inferno, a mãe está no céu. Como é que pode isso? Então, não dá para a gente aceitar esse tipo de ensinamento, né? Aí vem a doutrina espírita, para mim foi, nossa, desvendou tudo, foi uma graça. Então, eu repito várias vezes, eu tenho gratidão daquele momento que eu passei dificuldade. Tá? Vocês já ouviram? Fiquei 3 meses com muita dor de cálculos renais e, de repente, eu procurei alguma coisa e não vou falar que foi um milagre, porque não existe um milagre, mas existem as explicações porque ocorreu isso. Para mim, como eu não vim no espiritismo pela família, nem pelo amor, porque eu não conhecia, né, a doutrina, os amigos da espiritualidade me passaram um momento. Muita dor, uma pessoa me ajudou, me trouxe uma mensagem, eu segui, etc. Comecei a estudar a doutrina espírita e hoje eu estou aqui porque eu amo esses ensinamentos e aceito totalmente. Então, o primeiro ponto é: será que eu, naquele momento de dor, estava espiando, estava pagando minhas dívidas do passado? Ou era um momento que me foi colocado à prova para ver se eu tinha firmeza, se eu ia? Para mim não interessa. Tá bom? Para mim não interessa. Não interessa os resultados. Aí, estudando, percebo que o Espiritismo fala que as reencarnações, opa, então não é uma vida só, são várias oportunidades que nós temos. E as leis universais, as leis divinas, dizem para nós que nós temos a lei da evolução. Estamos sempre evoluindo. Opa! E que não existe o castigo
mas existe a educação, a lei de ação e reação. A toda ação tem uma consequência. Eu já vou adiantar para vocês. O karma, a palavra karma, não é originária do espiritismo, é do budismo, do hinduísmo, e karma significa ação. Meu karma, falando em termos de budismo, por exemplo, é a consequência de uma ação. Se eu faço uma ação positiva, a consequência é construtiva, é positiva. Se minha ação vai contra as leis de Deus, ela é negativa. Como é que vocês, então, veem isso aqui? É menos como castigo por erros passados e mais como experiência necessária para despertar valores ainda não desenvolvidos. Então, vocês concordam com essa visão de... Tudo bem. Faz sentido para você isso daí? Tá? Por que algumas pessoas parecem enfrentar tantas dificuldades, enquanto outras parecem ter uma vida mais tranquila? Uma pergunta que eu faço. Imagina uma sala de aula, onde existem alunos que estão acompanhando bem as lições, certo? São agraciados por notas altas, e outros ficam realmente atrapalhando a aula. O bom professor, o que ele vai fazer? Para aqueles alunos que estão atrapalhando a aula, estão ficando atrasados, ele faz uma turma especial, onde ele intensifica as lições. Tem que fazer mais lição em casa, tem que fazer mais... É doloroso para esse grupo, porque ele tem que, em vez de castigar o pessoal, na realidade, esse bom professor, na realidade, não está castigando os alunos. Ele colocou uma sala especial onde intensifica o trabalho de estudo, que é doloroso para aquele aluno que não gosta de estudar, mas é uma forma dele conseguir acompanhar depois os outros alunos. Exatamente. E também, cada um está num determinado ponto da sua trajetória, não é? Sim. Tá? Alguns estão, como você comentou do aluno, né? Essa metáfora, está num ponto assim bem atrasado, o outro está mais adiantado. E os dois vão precisar ter oportunidades. Uma pergunta. A lei faz de quem? Daquele que está mais avançado ou mais atrasado? Mais avançado. Não faz sentido? Lições mais complexas. Então, eu li em algum lugar, essa semana, um exemplo, falei, acho que se eu lembrar, eu falo para a turminha lá. É sobre uma determinada ação que alguém faz, gerando uma consequência. Vamos supor que o Francisco de Assis tem nota 10 em Revolução. E um espírito muito atrasado tem uma nota... Vamos supor que o espírito, um tem uma nota 4, o outro tem uma nota 7. E tem uma determinada ação. Como é que a espiritualidade analisa a ação feita por esse que está na 4 e esse que está na 7 ou 8, mais avançado? Para esse que está no outro, aquela ação é positiva. Para aquele que está no nível 8, é uma ação que para ele não é bem. Eu vou dar um exemplo, eu acho que... vamos ver a prática da caridade. Tem muitas organizações que fazem a sopa ou da cesta básica, como nós estamos também. Então, a pessoa passa por uma necessidade e nós vamos, momentânea, né? Fome, não sei o que, você dá sopa ou a cesta básica. Isso é legal? Para aquele que está na parte 4, é uma baita de uma... Nossa, ele está acordando no domingo cedinho para ir lá levar sopa, ou à noite, né? Fazer um trabalho. Então, ele está se esforçando para ajudar alguém. Só que tem um detalhe, tem a parte do assistencialismo e tem o lado da educação. Para esse que está no nível 4,
a espiritualidade realmente vai falar, puxa vida, esse cara está fazendo algo positivo. É positivo. Você está minimizando o sofrimento das pessoas, mas não resolve o problema das pessoas. Você tinha que estar sempre com essa, mas não só no domingo, porque ele também tem fome na quinta-feira, certo? O outro que está no nível 7 ou 8, ele já pensa que em algo mais. Puxa vida, eu tenho que ajudar a retirar essa pessoa desse estado de necessidade. Tá? Então, para ele, é uma ação que ainda não é totalmente positiva. Ele quer o conhecimento que tem. Por isso que nós, na nossa cesta básica, é primordial que as famílias assistam a palestra que é dada para elas. Porque é uma palestra, normalmente, não deve ser uma palestra assim, religiosa, né? Pode ser ecumênica, mas com orientações ao crescimento, à educação dos filhos, obrigação que os pais têm, etc. Faz sentido? Tá bom. Mais uma perguntinha. A resposta já está aí. Quando passamos por um sofrimento, estamos sendo castigados ou estamos aprendendo alguma coisa? Estão ensinando alguma coisa, se a gente aprende ou não. Então, vamos cortar do nosso dicionário a palavra castigo. Porque se for castigo, Deus não é amoroso. Um pai terrestre não castiga o seu filho. O que ele faz? Educa, ele conversa, tá? Fala um não mais bravo, mostra os dentes, que nem aquela historinha da cascavel, né, da serpente que eu já contei. Mas o castigo, ele vem junto com a raiva, com, meu Deus do céu, né? E Deus, as leis divinas fazem com que a situação que uma determinada pessoa encarnada vai passar seja a melhor para ela evoluir. Mas por quê? Porque pode ser uma prova. O que é a prova? A prova é quando os espíritos encarnados, mas para os encarnados, já estão num determinado momento, eles vão ser provados para ver se eles estão firmes naquela direção. É igual o aluno bom ou outro, que de vez em quando passa por uma prova na escola para ver se eles aprenderam. E se não aprenderam aquela lição, eles vão ter que repetir uma lição. Que pode ter o sofrimento, mas não necessariamente. Né? E falando em sofrimento, naquele livro do curso básico, tem uma lição de Emmanuel que fala assim, a dor, gravem isso daí, a dor é inevitável. No nosso estágio, a dor é inevitável. Essa madrugada desencarnou uma prima muito querida nossa, pessoa boníssima, sofreu com câncer. Então, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Então, como é que eu posso não sofrer? Lógico, um luto, uma pessoa muito querida que você tem, você vai perder, você acaba sofrendo, né? Então, é o sofrimento desse período do luto, da perda, uma pessoa que era boa. Isso não vamos discutir. E nunca vamos falar para alguém, mas ele não sofre, porque a pessoa não vai entender bem. Então, a gente dá o nosso abraço, o nosso carinho. Mas vamos pensar em nós. Se eu sofro, eu estou me fechando. Tá? Imagina, fosse uma coisa muito negativa, eu estou sofrendo, por causa disso eu me fecho. Nessa hora que eu fecho, eu fico sem entrar em detalhes muito técnicos, mas nós fechamos
os nossos canais de fluxo de energia, de fluidos, até a espiritualidade não consegue nos ajudar. Então é o momento da gente se abrir, refletir, meditar, respirar. Tem um problema? Vamos resolver o problema, né? Mas tem um problema. É muito mais fácil a gente resolver esse problema com serenidade, com equilíbrio, do que do jeito super ansioso, nervoso, choroso. Dorival? Tudo bem? Bem, e não vai ser numa única existência que a gente vai aprender tanta coisa. Então, que a gente não tenha essa ambição de, não, essa encarnação vai ser, não, vida normal, viver o momento presente, aproveitar dentro das possibilidades, né? E o Espiritismo mostra que nós vamos ter muitas outras oportunidades. Então, nós hoje podemos botar na nossa cabeça que essas dificuldades são oportunidades. Estou repetindo isso. Aproveitemos, não vamos querer as dificuldades, né? Vamos buscar as dificuldades. Mas, quando elas aparecem, a gente deve aproveitar para a gente aprender muita coisa, ler, estudar, Evangelho no Lar, etc. Aí você falou do aluno que faz uma prova. Se ele faz uma prova, é porque ele é um mau aluno ou não? Porque é normal o aluno numa escola ter que passar por provas. Então, provas são experiências que favorecem o crescimento. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade na vida, e é essa dificuldade que vai forçar a gente. Pode ser uma prova para nós. Ai, meu Deus, eu estou passando por uma prova danada. Pode ser uma prova. Mas pode ser também o resultado daquela lei de ação e reação. Novamente, eu falo para vocês. Essa não é uma questão que a gente deve ter na nossa cabeça. Por que eu sofro? Tá? Então, vou falar uma coisa que, à primeira vista, pode até parecer um absurdo. Na semana passada, eu falei sobre a gratidão, né? Falei sobre a gratidão. Gratidão é um sentimento. Então, vamos sentir essa gratidão nesses momentos de prova, nesses momentos de dor. Ah, você está doido, Edson. Como é que eu posso? Sabe que até pouco tempo eu não consegui entender algumas religiões, né, ou filosofias, principalmente japonesas, que são muito assim, agradece tudo, né? O agradecimento. Gente, hoje eu tenho dificuldade de sentir gratidão quando alguma coisa ruim acontece. Aí eu tenho que usar muito a parte racional. O que será que eu posso aprender? Aí eu lembro, puxa vida, eu sou um espírito eterno, eu estou aqui aprendendo. Gente, isso aí precisa estar no nosso racional, no nosso dia a dia. Sou um espírito eterno, eu estou aqui numa escola, eu estou aprendendo. Faz sentido? Faz. Então, Deus cobra ou educa? Resposta. Né? Deus castiga? A gente que se cobra e se castiga. Ah, você falou uma coisa importante, Débora. A gente que causa essa cobrança, não é Deus? Nós nos cobramos. Nós achamos, nós erramos com relação àquelas leis divinas. Nós temos uma moral que todos nós sabemos. Eu não devo matar, eu não devo xingar, eu não devo beijar, eu devo me conduzir com respeito aos seres humanos. Nós sabemos isso daqui. E tem todos os ensinamentos, né, que nós já tivemos, que já está na nossa consciência. Aí, quando alguém nos fecha no trânsito, acontece alguma coisa, nós xingamos. Automaticamente isso já está saindo o quê? Um ódio que eu tenho, uma raiva que eu tenho dentro de mim, passando para fora.
Aí, depois, um pouquinho, eu percebo que eu não devia ter feito aquilo, me arrependo, e eu começo a me cobrar. Então, é autocobrança. Isso existe, é uma coisa normal, embora nós não devemos ter aquele hábito de nos chicotearmos, tá bom? Então, alguma coisa nós passamos. Alguma coisa nós passamos. E nós passamos. Quantos anos tem o teu filho? 4, que você falou? 4 anos. Essa é uma idade em que é um período da vida da criança em que ela absorve muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Então, é um período que os pais, e nem sempre a gente tem condições de fazer isso, mas quando tiver, não é a quantidade de tempo que nós dedicamos à educação dos filhos, à presença, mas é a qualidade. E a vida atual, pai, mãe, trabalho, às vezes o filho vai para a escola, tem outra pessoa, volta, cuida, não sei o quê. Mas a qualidade é importante. Do 0 até os 7 anos, absorve muito. Dos 7 aos 14, ele já não muda. Olha a influência da educação dos pais. Uma perguntinha: se tudo o que vivemos pode se transformar em aprendizado, como podemos aproveitar melhor as experiências que estamos vivendo hoje? Você tem que prestar atenção no que está acontecendo, no seu momento, a dificuldade que você está encontrando. Eu comentei logo mais no início. Como é que eu posso aproveitar uma dificuldade? O dinheiro que está acabando, ou problema de doença, problema familiar. Tem coisas que a gente pode mudar. A gente deve mudar. Eu posso mudar isso? Posso. Então, age para mudar. Que ações que eu posso tomar para melhorar a situação que eu estou? Não chama isso. Essas ações eu posso tomar. Conversa com outras pessoas que convivem com você. Olha, nós estamos com um probleminha. Adianta ficar desesperado? Adianta chorar? Adianta se martirizar? Não adianta. Tá? Então, anota o que estamos fazendo e o que mais nós podemos fazer e quem pode nos ajudar a resolver esse momento que nós estamos vivendo. Família, filhos, parentes, sei lá. Então, essa é a parte racional da coisa. A outra é o desespero. É terrível conviver com pessoas que são ansiosas, desesperadas, a busca da serenidade. Então, tem até essa oração da serenidade que fala isso. Se eu posso fazer, em outras palavras, se eu posso fazer, eu vou fazer. Se eu não posso fazer, tem coisa que eu posso mudar. Olha, está frio hoje. Eu posso mudar? Eu posso botar uma roupa, né? Então, mas não posso mudar, está chovendo. Hoje eu olhei o tempo e falei, ai meu Deus, lá vou eu, né? Lá para o centro. Eu não podia mudar, não podia fazer nada. Pus umas notinhas só, né? Olha, eram os 2 da noite. E então, eu tenho que aceitar a situação. Se a situação não está boa, eu vou tentar mudar. Mas se eu tenho dúvidas do se eu posso fazer alguma coisa ou não... Porque às vezes a gente não tem que fazer tudo. Às vezes tem outras pessoas que têm que fazer. Então a gente não pode querer pegar tudo. Eu também comento isso. Às vezes você está querendo... Você está querendo sentir o que outra está sentindo. Não, resolver tudo da família e aí... Né? Não, peraí, isso aí você tem que resolver, né? E saber falar não. E tem um momento em que você fala assim, eu não posso fazer nada, né? Ou será que eu posso fazer? Aí faz uma ligação com a espiritualidade, uma prece. A gente não fala assim, nós não somos rezadores aqui. Não.
A oração, a gente precisa saber, nós conversamos com os espíritos. Eu não vou pedir para os espíritos fazerem aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou pedir para Deus para que eu ganhe dinheiro, porque... Não. Tá? Eu não vou ficar agradecendo cada gol que eu marco, né? Não entender, não ter a mínima compreensão de Deus. Mas, né? Isso. Estabelecer prioridades, pedir ajuda. Então, nesse momento, olha como é uma questão de uma fé raciocinada. Eu sei que os espíritos existem, tenho certeza que eles existem, pela lógica e pelo estudo e por eventuais manifestações, né, que nós já tivemos ao longo da vida. Então, tem espíritos bons que querem nos auxiliar, e é nesse momento que eu me abro, mais tranquilo, eu consigo me sintonizar com eles. Às vezes a gente pensa que a ideia é nossa, mas a ideia é deles. Às vezes a gente pensa isso mesmo. Certo? Então, o karma, agora só vou fechar aqui. O conceito do budismo e hinduísmo, principalmente, significa ação. Representa a lei universal de causa e efeito. Cada intenção, olha, cada intenção nossa, cada pensamento, cada atitude gera uma consequência. Nosso pensamento também gera uma consequência. Ele tem força o pensamento, que molda o destino do indivíduo. Então, o karma é essa ação que gera consequência. Então, não é uma ação negativa. Tá? Por isso que o espírita não fala em karma. Ele fala em causa e efeito. A ação é uma causa que tem um efeito, uma consequência. Essa ação é positiva ou negativa? Se ela for negativa, o efeito, a consequência é negativa. Se ela for positiva, o efeito é positivo. Ok? Então, o karma é tudo isso. Não é o resgate. Essa família que eu nasci é meu karma. Porque normalmente você não tem o filho para resgatar um relacionamento ruim. Se você... Não, mas vamos lá. O karma não é uma palavra que nós costumamos usar. Mas uma vez que nós usamos essa palavra, o karma, a gente deve falar assim: é uma ação que causou a consequência. Não é só a consequência negativa. Então, é a positiva. E tem outra palavra que também é budismo, que é o Dharma, né? Que é o Dharma, aquilo que está construindo, ações que está construindo também o seu futuro. Está claro isso? Tudo bem, conceito? Alguma pergunta, Diana? Alguma pergunta, algum comentário?